Boa noite, bem-vindas ao Passo a Passo, esta nossa terceira edição. Confesso que vacilei antes de tomar esta decisão, mas graças também ao feedback de algumas pessoas, optei por continuar por esta missão do Passo a Passo. E de acordo com o conceito deste programa, nós sabemos que o nosso objetivo é sermos felizes e também tornar-nos outras pessoas felizes. E sonhamos e não estamos a delirar com esse sonho, mas às vezes é um desafio voltar a acreditar que esses sonhos se concretizarão e está nas nossas mãos uma parte da solução, mas também na nossa mente a conversão do coração. E nós sabemos que só Deus pode transformar os sonhos em realidade e só nós podemos deixá-lo atuar. E o Passo a Passo vai muito nesta linha. Este ano o logotipo tem umas mãos no mundo, no fundo para ilustrar a relação das mãos com as obras de misericórdia, que é uma das partes do Passo a Passo deste ano, para nós termos a consciência gráfica de que também para sermos felizes é preciso pôr mãos à obra, não é? E de facto o ano passado tínhamos aquela pessoa a pisar o mundo, não é? Com essa noção de que é importante termos os pés na terra. Este ano, por ser as obras de misericórdia, optei por pôr as mãos no mundo para tornar ainda mais gráfica esta nossa componente da nossa vontade e da nossa liberdade para fazermos o bem e para colaborarmos também no bem que Deus quer fazer através de nós. Portanto, hoje, basicamente, o que vamos fazer é apresentar o programa e cativar o público para o programa. E a semana passada eu estive em Espanha e fui a uma missa em espanhol, e eu não me lembrava desta parte da missa. No fim, os sacerdotes dizem: glorificai a Deus com a vossa vida, podeis ir em paz. Só que o sacerdote parou e disse: podeis? E eu pensei: não acredito, é preciso responder. Tiver preciso responder se eu glorifico a Deus com a minha vida. E lembrei-me logo do passo a passo, porque estava para responder: bem, eu tento glorificar a Deus com a minha vida, mas achei imensa graça, ri-me sozinha, ninguém ia perceber a piada, mas achei também muito gráfico, não é? Glorificarmos a Deus com a nossa vida e irmos em paz com isso, porque isso é o que nos dá a verdadeira paz. E tivemos também a mensagem do Papa para o Dia Mundial das Missões, que foi este domingo, em que o Papa comenta o encontro de Jesus com os discípulos de Emaús e que fala desta ideia do coração ardente, dos olhos abertos e dos pés a caminho, não é? E que no fundo também é muito esta mensagem do passo a passo. Nós temos realmente o coração inflamado do verdadeiro amor, temos os olhos abertos e atentos ao que Deus nos vai indicando que é o nosso caminho de felicidade e pomos os pés ao caminho, não é? Sabendo nós também, como dizia a Madre Teresa de Calcutá, que sem Deus somos demasiado pobres para ajudar os pobres. E isto é uma frase que de facto parece um clichê, mas tem muito significado e que também a ideia do passo a passo no fundo é ajudar-nos a perceber isto, não é? E no outro dia também ouvia um sacerdote que dizia: olha o sol e as sombras ficam atrás de ti. Porque às vezes nós focamos nas sombras, mas esquecemos que há um sol e Jesus é o sol da nossa vida. E, portanto, aí também é muito importante nós olharmos o sol, não é? As sombras estão para trás, ficam para trás e nós ficamos super iluminadas. Portanto, o objetivo deste programa também neste ano é termos esta consciência de que temos a cabeça no céu e os pés na terra e que é possível viver assim, ser feliz e fazer boa cara, não é, Adília? Sempre. Isto é uma brincadeira aqui com a Adília, a nossa nova participante aqui do Passo a Passo. Estou aqui a projetar todos os temas deste ano e também para vos dar a alegria de que este ano temos um convidado por mês. Eu só vou falar em outubro, é o único mês em que sou eu a falar, porque também só há uma sessão em outubro, mas depois nos outros meses todos há sempre um convidado que foi escolhido a dedo, o casting foi apertado, mas penso que temos aqui um bom portfólio de oradores e que pode ser também muito enriquecedor para todos, não é? Porque procurei, sobretudo até para as obras de misericórdia, convidar pessoas especialmente próximas da realidade da obra de misericórdia que eu proponho falar ao longo do programa. Portanto, aqui tem umas frases comerciais, mas o objetivo será falar dos dons do Espírito Santo e das obras de misericórdia. Também gostava de vos transmitir o feedback que eu tive do ano passado também, porque esta minha terceira edição
Custou-me arrancar, porque é sempre um tema que me dá trabalho e que requer dedicação, mas de facto tive estas 55 respostas. Para termos uma noção da idade das pessoas, 42% das pessoas estão entre os 20 e os 40, 42% das pessoas estão entre os 40 e os 50. Portanto, podemos dizer que 84% das pessoas, das assistentes do passo a passo que responderam a este questionário, estão entre os 20 e os 50 anos. Nós aqui online, em live, estamos menos, mas de facto já há muitas pessoas que acompanham o passo a passo, assim mais diretamente 190, mas em termos de visualização dos vídeos que ficaram disponíveis a partir de março, temos 1069 visualizações, portanto a projeção tem alguma dimensão e mesmo que fosse só para uma pessoa, acho que valia a pena também este contributo que podemos dar com estas sessões. Depois, em termos do formato, o que é que as pessoas acharam do formato? Há sempre a possibilidade presencial, mas não há pessoas a vir presencialmente, porque de facto também com este dia de chuva ninguém merece sair à rua, mas a verdade é que há algumas pessoas online e depois muitas pessoas que veem a gravação. E de facto aqui das 55, 53 acharam que este formato era excelente. Depois, a disponibilização das gravações no YouTube, não é? Este canal que eu criei o ano passado, em março, de facto, 51 das pessoas acharam que realmente que valia a pena e que era útil. Portanto, em 7 meses temos 1069 visualizações e, de facto, é um conteúdo que fica disponível. A pessoa pode ver, pode escolher, pode desligar, pode passar à frente, pode mudar de vídeo. Acho que pode ser realmente muito útil e fica, uma informação que fica. Depois também perguntei se as pessoas achavam útil ter os vídeos de cada temporada em podcast. De facto, isto foi uma amiga minha que me sugeriu e das 55 pessoas, 54 acharam que sim, que era útil e de facto tenho também feedback de algumas pessoas que estão a acompanhar os podcasts e que escolhem os vídeos que querem ver e pronto, e aproveitam assim esta formação. Do ponto de vista do conceito, não é? Cabeça no céu e pés na terra e a visão que é passo a passo, um dia de cada vez. O ano passado o conteúdo foi as bem-aventuranças dos mandamentos, na primeira edição foi os sacramentos e as virtudes e agora vamos passar para os dons do Espírito Santo e as obras de misericórdia. E de facto aqui 48 pessoas acharam que o conceito era excelente e 7 que era bom. Aqui, em termos de oradores, o ano passado tivemos 6 oradores convidados e este ano temos 8, portanto podem descansar mais de mim. E das 55 pessoas, 50 acharam os oradores excelentes, não é? Podemos revisitar também quem foram. Tivemos a Xana Chumba a falar da conquista da calma, o Manel Magriço, o meu irmão mais velho, falou da fome e sede de justiça. A Rita, a minha irmã, a seguir a mim, falou do 5º mandamento, cada fase uma etapa. A Ana Ulrich falou do Tesouro do Coração e posso dizer que é o vídeo mais curto e é o que tem mais visualizações, portanto aqui este ano também vou tentar fazer sessões mais curtas para ir ao encontro também desta preferência das pessoas. E a Ana falou do 6º e do 9º mandamentos, a Géli falou do 8º mandamento, verdade, honra e vida. E a Constança Líbano Monteiro falou do 7º e do 10º mandamento, o que desejamos verdadeiramente. Todos os vídeos estão disponíveis no canal e no podcast, portanto também podem ver, e os outros 10 que eu dei também estão disponíveis. Depois, também esta foi a pergunta que me fez decidir arrancar para a terceira temporada, não é? Pessoas a quem eu perguntei se houver passo a passo para o ano, alinho ou não alinho, das 55, 54 disseram que alinhavam, portanto, pelo menos estas 54 são as pessoas que estão interessadas no passo a passo. E das 55, 53 estão disponíveis para divulgar na rede de contactos. Portanto, aqui também contamos com megafones da iniciativa e que acho que também é positivo também foi determinante para eu tomar esta decisão. E também fiz a pergunta sobre os conteúdos deste ano e a ideia também foi, no fundo, incorporar o feedback do ano passado, que houve uma pessoa que pediu especificamente os dons do Espírito Santo e também outros feedbacks de pessoas que me pediam para serem conteúdos práticos e relacionados com o dia-a-dia, portanto, juntei estas duas vertentes, não é? Os dons do Espírito Santo e as obras de misericórdia e, como é o habitual, vamos alternando entre um e outro com esta dicotomia, cabeça no céu, dons do Espírito Santo, pés na terra, neste caso mãos na massa, obras de misericórdia.
E a avaliação global do passo a passo, das 55, 52 acharam excelente, não sei se era só para eu ficar contente, mas espero que não, porque isto também foi importante para tomar a decisão. E mais importante ainda é a confiarmos tudo a Nossa Senhora, e foi muito bonito também esta peregrinação que fizemos, não é? Para materializar o passo a passo, que fizemos no último dia do passo a passo, que fomos a Fátima, e é um programa que também está marcado para este ano, para dia 29 de junho, e que no fundo também é muito acessível, não é? Deixamos o carro num sítio, 6 km para lá, 6 km para cá, e é um programa familiar muito, muito bom, que dá para crianças a partir dos 6 anos, posso comprovar, porque este ano até levámos uma criança de 2 e outra de 4, mas pronto, iam em cadeirinhas, não iam andar muito, não é? Nós é que íamos a levar, mas foi um programa muito, muito divertido e muito, muito simpático. Portanto, aqui a proposta do plano deste ano é esta, com algumas frases comerciais, mas a ideia é esta alternância. E também acho que pode ser útil nós termos em conta qual é que é o objetivo da formação na nossa vida, não é? É a identificação com Jesus Cristo, é para essa identificação que tende toda a formação. Portanto, toda a nossa vida nós temos de nos formar para sermos cada vez melhores, para sermos pessoas que são cada vez melhores e que deixam uma marca cada vez mais positiva na sociedade. Porquê? Porque se identificam com Cristo, não é? Verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E pensando nisto, também lia no outro dia uma frase que dizia que as pessoas especiais não são as que arrasam quando entram, mas as que deixam saudades quando saem. E isto de facto também me ficou, porque às vezes há pessoas que brilham muito, mas depois essa luz vai-se, e há outras que podem passar mais despercebidas, mas de facto são mesmas que deixam saudades, e essas é que são as pessoas especiais, não tanto aquelas que arrasam quando chegam. E assim nós trilhamos o nosso caminho, não é? E no outro dia também ouvi uma pessoa que dizia if there's a will, there will be a way, não é? Se há um desejo, há um caminho. E se o nosso desejo é sermos felizes e chegarmos ao céu, há um caminho que temos a percorrer para esse destino, não é? E com a consciência que Deus não chama as pessoas perfeitas, mas as que são disponíveis e dispostas a segui-lo, não é? E para isso é preciso escutarmos a palavra de Deus, que nos fala através das circunstâncias do nosso dia a dia, que nos vai levando como pela mão a cumprir esta vontade, pondo ao serviço de Deus a nossa liberdade, não é? A nossa inteligência, a nossa capacidade de amar. E voltamos ao início da mensagem do Dia Mundial das Missões, não é? Pés ao caminho, não é? Jesus conta com a nossa liberdade, olhos atentos, conta com a nossa inteligência, coração ardente, conta com a nossa grande capacidade de amar. E às vezes nós podemos também perder um bocadinho esta visão mais positiva da nossa vida de uma forma desnecessária, não é? E esquecemos do que dizia também no outro dia, li algures, uma pessoa que dizia: eu não recebi nada do que pedi, mas recebi tudo o que precisava, porque às vezes os nossos sonhos são muito pequeninos em relação aos sonhos de Deus para nós, não é? E é preciso também confiarmos nesses sonhos e entregarmos essa realidade com toda a confiança. E para isso pormos a caminho, não é? Disse que era as mãos que eu usava com o logotipo deste ano, e tenho um slide só com pés, mas a ideia é que nós pomos a caminho para encararmos a nossa vida como um caminho a percorrer, não é? Passo a passo, um dia de cada vez, fazendo de cada dia uma nova etapa. E pensando também que Deus quer nos transformar com a nossa vida. Jesus entra na nossa vida para nos transformar. Só que só é possível Ele conta com a nossa liberdade, com o nosso sim, não é? E para isso é preciso nós estarmos disponíveis para caminhar, para nos refazermos, para nos deixarmos transformar. E dizia num artigo sobre as Jornadas Mundiais da Juventude, dizia um sacerdote que se engana quem pensa que a mensagem do Papa veio confortar os descomprometidos, condescender a um cristianismo de mínimos olímpicos. Não, dizia, o Papa veio dizer não veio dizer que está tudo bem e pedir que sejamos bonzinhos. Pediu mesmo radicalidade na maneira de viver o Evangelho. Se houve alguém que disse que a vida do homem, a nossa vida, é fazer um caos, um cosmos do caos, a partir do que não faz sentido, o que é desordenado, o que é caótico, às vezes é a nossa vida, não é? Se nós sentimos no meio do caos,
Deus convida-nos a fazer desse caos um cosmos, não é? Um cosmos que faça sentido, que seja aberto, que seja convidativo, que seja composto. E no fundo o Papa vem-nos desafiar a isto, não é? O que é que quer dizer para mim, para cada um de nós, para todos, 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 não é? Fazer da nossa vida passar do caos para o cosmos, não é? E para isso podemos pensar nestas três fases, não é? Sonhar em grande, não é? O nosso grande sonho é sermos felizes e chegarmos ao céu. Take action, não é? Passo a passo, e set goals, um dia de cada vez, não é? Com essa noção de que a esperança tem uma origem, a raiz da palavra é a espera com confiança, não é? Olhar com entusiasmo e esperança para o futuro que nos espera, não é? E o entusiasmo de quem embarca um caminho novo, não é? O nosso caminho na vida, uma nova etapa na nossa vida, requer alimentar essa esperança, que é essa espera cheia de confiança na realização dos planos de Deus na nossa vida. O entusiasmo e a esperança são componentes da valentia, porque às vezes nós vacilamos ou desanimamos, mas é porque somos cobardes, não é? E não queremos avançar e pôr pés ao caminho, não é? E a valentia para nós identificarmos os projetos que podem alargar os nossos horizontes e depois tomar as decisões que requer levar para a frente esses projetos, não é? Pensar no bem-estar daqueles também que virão depois de nós, não é? O bem que nós podemos fazer é um bem que fica e que permanece ao longo das gerações. Portanto, como é que nós passamos deste caos para o cosmos, não é? Temos aqui 7 ideias que são deste artigo do tal sacerdote que eu dizia, que escreveu depois da vinda do Papa. A primeira ideia era reconhecer a soberania de Deus na nossa vida, não é? E a realidade não nos obedece. Há um primeiro movimento que é preciso respeitar. As coisas são como são e não como deveriam ser ou como eu achava que deviam ser. E uma dessas coisas é que Deus nos ama como somos, não como nós gostaríamos de ser, como somos agora. E isso é reconhecer a soberania de Deus na nossa vida. Eu posso estar super desanimada, mas Deus está super feliz com a minha existência neste mundo. Portanto, também confiarmos e entregarmos a essa felicidade de Deus. Depois dar um nome aos problemas, não é? Às vezes há um caos em cada vida, mas isso não é um problema. Deus conta com esse caos, não é? E Deus, quando criou o mundo, também criou um bocado caótico ao princípio, depois as coisas foram se organizando, não é? E perante este caos há duas atitudes: ou nós abrimos-nos ou encerramos-nos na amargura e no desânimo. Portanto, mais vale abrir-se ao caos e passar para o terceiro passo. O caos não é a situação definitiva, não é? Se Deus Todo-Poderoso demorou 7 dias a criar tudo isto, podia ter carregado no botão e dissesse: começa tudo a existir. No fundo, também foi por esta capacidade pedagógica de Deus que começou com uma primeira confusão e depois foi corrigindo, foi arrumando. Um dia muitas vezes nunca se desenrola como nós pensamos. Nenhum dia, não é? Nós achamos, temos imensos planos para aquele dia e depois vai tudo ao contrário. E as coisas nunca são como deveriam ser, o mundo é caótico. Mas nada disso é original, não é? Não há nada original. A própria vida de Cristo foi um caos, portanto também não queiramos ser diferentes. Faz parte da vida este caos. Esse é a quarta ideia. O caos faz parte da vida. A questão aqui é nós não nos deixarmos dominar por esse caos, não é? E nós aceitarmos também a mão de Deus que nos dá, muitas vezes através dos outros, para aceitarmos a nossa primeira vocação, que é viver. Viver. Isso não é pouca coisa, não é? Nós somos importantes aos olhos de Deus, mesmo vivendo no meio do caos. E a quinta ideia é que o principal inimigo é impedir que nós façamos o bem, não é? Porque nós podemos ficar hipnotizadas ou confusas com este caos e não aproveitarmos a luz de cada dia, não é? A luz de cada momento em que nós somos convidadas a agarrar a mão de Deus e fazer o bem que nos é dado viver, mesmo que nos pareça que havia outro bem, noutras circunstâncias era tudo muito mais fácil. Mas a verdade é que a primeira dificuldade é impedir-nos de fazer o bem. Nós não queremos também pactuar com isso, não é? E depois a sexta ideia é que há coisas que não precisam de discernimento. Portanto, é bom nós primeiro partirmos das coisas macroscópicas que estão mal da nossa vida, não é? Aquilo que é evidente que nós temos que melhorar. E depois vamos ganhando terreno em relação ao bem que podemos fazer. E a sétima ideia é fazer uma lista com as evidências da nossa vida, não é? Coisas, verdades fundamentais da nossa existência, coisas básicas que às vezes até ensinamos às crianças: a que horas é que eu me deito, a que horas é que eu me levanto, a que horas é que eu rezo, onde é que eu posso ir à missa, há quanto tempo é que eu não me confesso, quanto tempo é que eu dedico às outras pessoas, tenho que pedir desculpa a alguém, o meu quarto está muito desarrumado, coisas super básicas, mas que no fundo são as macro coisas que nós podemos mudar. E depois vamos para os micro desafios que temos ao longo do dia, sabendo que Deus está à nossa espera na vida real,
no dia a dia, no nosso trabalho, nos nossos amigos, na nossa família. E às vezes Deus está lá, mas nós é que não estamos, porque estamos a achar que devíamos estar noutro sítio e que o outro sítio é que era muito melhor e que a vida assim não dá, e vamos adiando a nossa possibilidade de fazer o bem, não é? E mais vale esse simples, acessível, do que o complicado, não é? Porque senão estamos sempre atrás de tutoriais que nos fazem carregar no botão e fazer coisas rápidas e bem, que isso não é a nossa vida, não é? São Francisco Xavier não, como se não foi santo a partir do zero, com 12 lições, com um tutorial do YouTube. É preciso passar do caos ao cosmos com um dia de cada vez, passo a passo, não é? E termos essa noção também e esta esperança, não é? Essa espera confiante, não é? Que há pequenos passos que podemos dar. Depois temos aqui também esta imagem que nos leva a acreditar que o que é preciso para conseguir a felicidade não é uma vida cómoda, mas um coração apaixonado. Temos esta vida cómoda desta senhora que está tranquilamente a descansar, mas às vezes nós precisamos é de um coração mais apaixonado pelo bem para nos agarrarmos a esse bem, não é? E convidava-vos a ler aquela oração de Santo Agostinho que diz que tarde demais eu te amei, não é? Tu habitavas dentro de mim e eu procurava-te do lado de fora, não é? Jesus estava comigo, mas eu não estava contigo. E às vezes é isso que nos acontece, que retém-nos longe de Deus as coisas que nos deveriam levar a Deus, porque Deus chama-nos e nós não estamos nem aí, não é? E às vezes é isto que nós precisamos, de um momento de paragem, de identificar quais é que são os obstáculos e de nos pormos a caminho, não é? Com esse coração ardente e com os olhos abertos. E a agradecermos este presente que agora passando para os temas destas sessões deste ano, que é precisamente o Espírito Santo, que está sempre connosco, que é o presente de Deus para nós e que nos vai transmitindo vários dons, se nós os quisermos acolher, porque Deus nunca se impõe, Deus propõe sempre, não é? E o Espírito Santo é essa vitalidade espiritual que nós temos, não é? O amor de Deus que faz do nosso coração a sua morada, não é? E que entra em comunhão com cada um de nós, não é? Está sempre connosco, em nós e no nosso coração e quer nos entregar estes dons, só que nós precisamos de querer receber esses dons, não é? Porque Deus não se impõe. E os 7 dons, está aqui este número 7, com o 100%, não é? Que significa a plenitude, são 7 dons do Espírito Santo, não é? A sabedoria, o entendimento, o conselho, a fortaleza, a ciência, a piedade e o temor de Deus. E são estes 7 dons do Espírito Santo que nós vamos percorrer ao longo destas sessões do passo a passo, que nos ajudam também a termos consciência das características deste dom de Deus, não é? Que isso ajuda-nos muito porque temos pontos de apoio concretos, tangíveis de alguma forma e nos quais nos podemos apoiar para termos realmente 100% da bateria disponível. E temos as obras de misericórdia, não é? Pode-nos ajudar a voltar a ler aquela carta apostólica do Papa Francisco, Misericórdia e Mísera, que é o encontro de Deus com a samaritana, não é? Que são duas palavras que Santo Agostinho utilizava para descrever este encontro de Jesus com a samaritana e que nos fazem de alguma forma compreender o mistério do amor de Deus quando vem ao encontro de cada pecador. E é muito oportuno também recordarmos esta exortação apostólica que o Papa escreveu agora, que se chama Ser la Confiance, não é? Que nos recorda também Santa Teresinha do Menino Jesus, que é uma santa que possivelmente todas gostamos muito, eu pelo menos gosto muito, e que nos ajuda também a termos a noção da riqueza das obras de misericórdia, não é? E dessa importância, não é? Que é nós levarmos o amor de Deus que, no fundo, assume no seu coração as misérias de outras pessoas, não é? Porque torna próprias para curar as feridas de cada uma das pessoas. E para isso somos parte do staff de Deus, não é? Estas obras de misericórdia que têm tanta riqueza e que também as pessoas que eu convidei são pessoas especialistas em determinadas obras de misericórdia, que nos ajuda a perceber que muitas vezes este bem que nós podemos fazer é discreto e silencioso, mas é um sinal muito
Penso que agora já estão a ouvir. Peço desculpa. Agora acho que sim. Pronto. Então estava a falar das obras de misericórdia, fui passando os slides, mas no fundo também é esta oportunidade que nós temos de pôr todo o esforço em dar formas concretas à caridade e, no fundo, espalhar este bem à nossa volta, que é o bem de Deus, não é? Darmos um rosto às obras de misericórdia e materializarmos de alguma forma aquela passagem do Evangelho de São João que diz que há muitas coisas que são bens que Deus faz e que não estão escritos, não é? E nós podemos escrever essa parte que falta escrever com as obras de misericórdia que possamos fazer. E agora, convidava-vos para a próxima sessão do Passo a Passo, não é? Isto agora tem uma periodicidade quinzenal, eu confesso que me deu uma fraqueza quando pensei, ainda faltam 18 sessões, será que eu vou sobreviver? Mas claro que sim, é um compromisso que eu tenho. E, de facto, o próximo vai ser sobre os dons do Espírito Santo especificamente, não é? Por isso é que o título comercial é Silêncio, que ele fala baixinho e a mensagem é preciosa. Portanto, fica aqui o convite e é também o meu compromisso de tentar agora, este ano, fazer as sessões em meia hora, que é para termos também depois mais tempo para refletir e para poder também ser concentrado num vídeo só, para depois as pessoas que vêm mais tarde também terem esta facilidade, não é? De verem no podcast um único vídeo. Portanto, vou deixar aqui de gravar. Obrigada.